Rapaziada, tamo de volta com esse canales. Eu sei, tanto tempo assim sem vídeo é dureza. Mas só Deus sabe como tá a vida do CLT, não é mesmo? Tô a fim de trazer umas obrinhas novas antes de retomar as antigas, então não se preocupem, vai rolar a obra do doutor e o do nosso mano dos games. Mas por agora apreciem essa nova belezura. Então é isso aí, bora pro manhua. Tudo começa na escola, com um garoto sendo atormentado por um valentão. Ele resolve se virar quando o cara de trás, sendo bem cínico, pede desculpas, dizendo que foi sem querer que todas essas borrachas o acertaram, falando que estava jogando para a pessoa mais à frente. Porém, o garoto percebe que não tinha ninguém ali, mas então novamente voa um pedacinho de borracha em seu cabelo. Com a cabeça parecendo que nevou, ele olha para trás pedindo para que eles parassem com isso. Mas claramente, o 83 de QI olha com raiva pro garoto. Ele se levanta indo em sua direção, olhando com puro ódio para ele e mandando repetir o que disse. Sem entender muito bem, ele repete, dizendo para apenas não jogarem mais borrachas nele. Então quase imediatamente recebe um soco no rosto. O valentão segura pelo cabelo chamando de idiota. O garoto tenta pedir desculpas, mas novamente voa um tapa em seu rosto. E o 83 de QI fala: "Não é porque você pediu que eu sou obrigado a parar." O seu grupinho olha com desdém, quando o valentão diz que um merda como ele nunca seria alguém na vida. Um dos valentões tenta pará-lo, avisando que o professor logo chegaria. Então o professor realmente chega. O garoto, meio que aliviado, chama pelo professor, que olha em silêncio para aquela situação, mandando eles pararem de brincar e voltarem para seus lugares. O valentão concorda, enquanto o garoto não entende por que o professor ignorou, se perguntando se isso é algum tipo de piada. Quando tudo volta ao normal, o valentão passa um papel pro aluno da frente, que o cola nas costas do garoto, onde estava escrito órfão idiota. Ok, isso foi pesado. Calma lá, autor, nem começamos já querer incendiar essa escola. Voltando. Mas então todos começam a rir em voz alta, enquanto o garoto só pode ficar em silêncio, pensando que não pode confiar em ninguém. O professor pergunta a data de hoje, sendo dia 14, e os manda lerem o texto do livro 14 vezes. Perdido em pensamentos, o protagonista sente que os adultos não se importam e que não tem ninguém que possa ajudá-lo, sentindo-se cada vez mais isolado. Então logo depois que o sinal toca, um dos valentões da sala chega perguntando se alguém tem algum cigarro, quando o mesmo valentão de antes diz que tem, e o chama para fumarem juntos. Mas antes de chegar até ele, o fumante nota algo nas costas do pratinha e avisa que ali não é mais o fundamental, afirmando que aquilo é muito infantil. Ele então pega o papel e pergunta para a sala quem tinha feito aquilo, ao que o valentão diz que foi ele, já que bater um órfão babaca é muito divertido. Autor, calma meu filho, isso aqui é o quê? Tutorial de como acontecem os atentados nos Estados Unidos? Mas então o valentão, com uma expressão de raiva, amassa aquele papel e o outro valentão entende e acaba pedindo desculpas, dizendo que estava falando do outro cara e não dele. Ele tenta conversar, mas é uma esquerda na boca que o faz voar pro fundo da sala. Sem perder tempo, o valentão corre em sua direção, preparando um chute que acerta bem na boca do estômago, fazendo então ele agonizar. Pisando em cima dele, ele grita, perguntando se ele é maluco, desafiando a repetir o que tinha dito. Você acha que é fodão por fazer algo assim? O que deixa o protagonista chocado. Ele pergunta se ele acha que é a merda de um valentão, mandando ele deixar de ser um sem cérebro e começar a cuidar da própria vida, afirmando que se ele fizer isso de novo, vai acabar com ele. Então ele aponta, querendo saber o nome do protinha, e falam que é o Won Dae-jeon. Assim que descobre seu nome, avisa a todos da sala que se tocarem no garoto, ele acabaria com todos eles, o que deixa o Dae-jeon sem reação. Mas surpreendentemente, com essas palavras não toquem nele, ele finalmente teve paz. Aquele problema que nem o professor conseguiu resolver foi apaziguado em um instante. Naquela escola, as palavras do Yujin eram mais fortes do que qualquer lei, o suficiente para mudar a vida das outras pessoas daquele lugar. Mas logo Dae-jeon percebeu que, mesmo sendo salvo, ele se odiava pelo fato da sua vida depender das palavras de alguém. Foi aí que Dae-jeon decidiu se tornar mais forte. O tempo passou rápido. Enquanto ele se esforçava e desenvolvia sua força, ele treinava, se aprofundava nos estilos de luta, corria todos os dias e assistia todas as lutas pela TV. Então, quando subiu na balança, percebeu que ganhou músculos. Ele se esforçava cada vez mais, e com o passar do tempo, até a sua altura mudou. Com cada vez mais sangue nos olhos, o tempo voou como se os céus estivessem
estivessem guiando seu corpo até ter um crescimento explosivo, a ponto de ninguém o reconhecer na escola. A garota avisava sua amiga para não se aproximar, o que ela acaba não entendendo, mas ela avisa a amiga que aquele homem é um valentão de verdade. Toma, Lividique, do chamusco da buchuca. Eu não mostrei antes, mas o Caba tá insano. As minas estão chamando ele de gostoso na cara dura. No final disso, o Protinha acabou liberando toda a energia e emoções reprimidas todo esse tempo, até que ninguém podia mais ignorá-lo. Mas infelizmente não demorou muito para tudo isso desmoronar. Então, em uma vendinha, esse se tornou o seu estado atual, a violência escolar, onde os professores não controlam mais os valentões. Até mesmo eles se submeteram aos valentões, mesmo sendo mais fortes do que eles. A dona afirma que esse é o ponto-chave desse projeto, que ela chama de melhor no comando, onde eles infiltrarão uma pessoa nesse grupo para tomar o comando deles, assim dando um fim a esses valentões. Um se levanta dizendo não concordar em resolver violência com mais violência, o que o presidente diz achar uma ideia divertida. O engravatado pergunta ao presidente por que ele se interessaria por um projeto tão absurdo desses, o que ele ignora e volta a perguntar se eles realmente possuem alguém tão forte assim para tomar o grupo de valentões. Mas de volta à loja, o Daejeon pensa que não consegue se concentrar, e dá pra notar que ele tá estudando pro vestibular, mas logo desiste batendo o livro na mesa. É aí que aparece o gerente chato resmungando que os jovens de hoje em dia não têm ambição alguma, e que na sua época ele não ficava parado nem sequer por um segundo. Mas o Daejeon só consegue pensar em largar o vestibular e sair desse emprego. Mas é aí que do lado de fora os valentões estão extorquindo uma criança. O garoto pede pra deixá-lo, pois precisava comprar um mingau pra sua mãe, mas eles o insultam, chamando de garotinho da mamãe. A garota diz que acha que viu escorrer uma lágrima, mas o tatuado avisa que se ele chorar, vai ser pior. Quando um armário manda ele parar de provocar o garoto e comprar um cigarro. Quase se cagando, ele obedece, mas tenta fazer a média com a namorada, dizendo que já iria comprar de qualquer forma. E ela fala que vai com ele. Então eles entram cheios de si na loja e o gerente, vendo-os entrar, logo avisa pro Daejeon que vai para a sala dos fundos por um tempo, mandando ele cuidar da registradora. O Daejeon dá boas-vindas e o valentão pede pelos cigarros. Mas o prota percebe que os dois são do ensino médio e que o fato de não usarem o uniforme não vai enganar ele. Assim ele pede aos dois as suas identidades. Mas o tatuado diz que, como está perto de casa, nem pensou em trazer, só mandando ele dar logo pra ele. Mas sem voltar atrás, o Daejeon avisa que sem identidade, nada de cigarros. O que o cara azeda não gosta nada disso, chamando de rude. O valentão diz em voz alta que pessoas rudes assim como ele morrem fácil hoje em dia. Então ele joga uma nota de 50 mil na mesa e manda ele se apressar com isso. O Protinha não deixa de pensar que esses valentões são sempre iguais. Ele tenta dizer que precisa da identidade, mas ele não escuta e ainda tentam comprar cerveja. O Daejeon finalmente diz em voz alta que precisa da identidade. Então o valentão pergunta se ele é surdo, o puxando pela blusa, afirmando que ele é um imbecil e que o espancaria, o chamando de babaca de 4 olhos, perguntando se ele vai continuar sendo rude, já querendo amassá-lo de porrada. Mas então o gerente aparece, falando que esse cara roubou um maço de cigarros dele dessa mesma forma, perguntando pro Daejeon se quer que ele chame a polícia. Mas só foi chegar perto que a coragem dele desapareceu, pedindo desculpas e dizendo que tem outros clientes na fila, pedindo pra eles resolverem isso do lado de fora. Isso deixa o Protinha sem reação, percebendo que ele jogou tudo isso pra cima dele. Mas já do lado de fora em um beco, o valentão diz que ele não parece tão corajoso agora que não está dentro da loja, perguntando se ele tem coragem o suficiente pra brigar com ele. Mas o Daejeon manda soltá-lo, dando-lhe 3 segundos. A namorada começa a rir com o que ele disse, o chamando de maluco, dizendo que esse cara pensa que está em um filme. Então quando ele começa a contar, o valentão parte pra cima do Protinha. Mas é um clarão teto preto e ele percebe que está jogado no chão. Ele pergunta o que aconteceu e ela diz que ele tomou uma surra e desmaiou. Sem entender nada, ele se levanta, chamando o prota de babaca, covarde, afirmando que ele o atacou enquanto estava distraído, sendo um bebê chorão e dizendo que, se fosse pra valer, ele acabaria com ele. Mas logo sussurra pra ela chamar os outros, e ela acaba não entendendo. Então ele perde a paciência e grita pra ela ir buscar os outros. O Daejeon nem tenta para ela. O valentão diz que agora ele tá ferrado e que não deveria mexer com alguém que ele não conhecia, e continua jogando uma marra. Mas é aí que ele percebe que está lascado. O Daejeon coloca a mão em seu ombro e pergunta a idade dele. Ele tenta se recusar a dizer, mas é um apertão e o valentão vira limão de tão feio. É aí que, de joelhos, com o Protinha esmagando sua clavícula, ele tenta dizer que tem 17 anos, pedindo pra ele o soltar. Mas o Daejeon fala pra ele não exagerar, afirmando que o mataria de verdade se o ver comprar cigarros de novo. Mas é aí que o grupo
de valentões aparece, já querendo saber se ele tá lutando ou mamando o caixa. Então o Protinha percebe que ele chamou uma galera e pergunta se virão todos de uma vez. Mas é aí que o gordão chega perto dele querendo saber de onde ele veio. Mas o Protinha faz a mesma pergunta, sem entender como esse maluco é do ensino médio, até pensando que talvez seja o tio de alguém. Mas logo ele se apresenta como Daehan, dizendo ser do colégio Naedon. Então ele levanta a mão, mas o primeiro a tomar o tapa foi o gordão, que quase morre com apenas isso, caindo no chão desacordado. Até a garota não consegue acreditar em como foi fácil derrubar o Daehan. Então o Protinha avisa que tem todo o tempo do mundo, mandando todos atacarem juntos. Então com a guerra declarada, eles avançam no Daejeon com um soco. Então tirando a mão do bolso, o Protinha lança um foguete no queixo do valentão. Outro tenta achar uma brecha, mas erra o soco e recebe uma cotovelada no meio da cara. É quando ele termina com um segundo que vem um terceiro pela surdina, mas ele volta a ficar de costas e roda ao contrário, acertando um rojão na orelha do último. Cambaleando, o tatuado pega uma garrafa pra acertar o Protinha, mas ele tá vendo ele se levantar. E antes de conseguir, ele toma um pombão sem asa na boca do estômago, perdendo todo o fôlego e caindo bem longe. Então, parado no meio deles, o Daejeon pergunta se ele vai continuar parado aí, sem se mover. Ele continua encarando, pensando que o Proto não é normal, e que um cara tão forte assim só poderia ser uma pessoa. Então ele pergunta se ele é o Daejeon, o cara que ia pra mesma escola que eles. A garota pergunta se esse não é o nome do líder de toda a área de Xion, e é dito que em uma semana a área de Xion, que estava uma bagunça por 2 anos, foi conquistada, e falando que é melhor tomar um tiro do que enfrentar o Daejeon. Mas então ele pensa que a lenda não se parece com ele, e acha que talvez os rumores sejam falsos, mas logo em seguida ele abaixa a cabeça dizendo que não sabia que era ele, pedindo perdão e garantindo que isso nunca mais vai acontecer. Mas o Daejeon manda ele ficar quieto, e fala se ele não tem vergonha de sair por aí causando problemas. E mais uma vez ele se desculpa. Então o Daejeon deixa pra lá e pergunta o que vão fazer agora. O careca disse que vai levar eles pro hospital e não precisa se preocupar que ele cuidará de tudo. Mas o Protinha diz que não está falando de hospital e coisas desse tipo. Então o careca vai até o gordão e começa a bater na sua cara, mandando-o acordar. Ele pergunta o que aconteceu, mas o careca diz que isso não é importante e manda ele levantar logo e colocar a cabeça no chão. É aí que a gente vê que o Protinha tá aplicando aquele castigo que as crianças recebem no Japão. Então mais uma vez ele afirma: se algum de vocês vier à loja de conveniência causar problemas de novo, ele vai acabar com eles. E pergunta se eles entenderam. Todos dizem que sim, enquanto o Daejeon os educa. E parece que tinha alguém observando tudo. Então no final do dia ele pensa que ficou sem tempo para estudar por causa daqueles caras, mas agradece por poder se sentir vivo novamente. E quando ele passa do lado da dona, ela o chama e pergunta se podem conversar por um momento. Então ela dá um cartão a ele e diz que tem uma sugestão para fazer. E é aí que ficamos sabendo que o nome dela é Lee Sain e que ela é da Fundação de Educação Dragão Dourado. Então, de volta à sala escura, o presidente fica feliz por já conseguirem ter contato com o garoto e pergunta se ele aceitou a oferta. Então, logo no próximo dia, vemos o Daejeon bem arrumadinho voltando para sua escola e achando estranho estar voltando para o ensino médio com 20 anos.